Estamos celebrando o 8º domingo do tempo comum e já há alguns dias, algumas semanas, estamos escutando o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, que é tido e conhecido como o discurso da planície. Nós conhecemos muito o discurso da montanha em São Mateus, que fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, e depois fala, sois o sal da terra, a luz do mundo, e é um outro contexto. Lucas, nesse discurso da planície, não somente discípulos, mas também havia outras pessoas que seguiam Jesus, e Lucas ali compõe, nesse 6º capítulo, vários ditos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ditos bíblicos, quer dizer na nossa linguagem, catequese. Vários ensinamentos que Jesus, no decorrer da sua caminhada, ele foi ensinando. São Lucas então traz esse discurso da planície, num lugar plano, onde muitos acorriam até Jesus, e um grande número de discípulos. Vale recordar que discípulos de Jesus, no início, não eram somente os 12, ele escolhe dentre os seus seguidores 12 para estar mais próximo, mas havia também outros tantos que seguiam Jesus. Recorda aquela passagem que ele enviou 72 discípulos de 2 a 2? Então havia um número bem maior de seguidores de Jesus, ou seja, de pessoas que gostavam de ouvir Jesus falar, que onde ele estava, sempre estava um número grande de pessoas ao seu redor. Só que aqui Jesus ele está ensinando, ele está falando, ele está dando nesses ensinamentos, essas pequenas catequeses. E de forma muito especial, hoje ele vai falar sobre a atitude que o cristão precisa ter de coerência com a sua consciência. Por que ele fala sobre isso? Porque olhar para o ditado de hoje, o evangelho de hoje, ele vai trazer esse ensinamento. Pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no mesmo buraco? E vós que quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não consegue ver a trave do seu próprio olho, o que quer dizer essa expressão de nosso Senhor? Ele está dizendo, não é uma questão física, a pessoa está com um carocinho dentro do olho ali, e uma areazinha, você está com uma trave enorme, querer tirar, não consegue enxergar, e quer ajudar o outro. Primeiro tira a sua, lubrifica o olho para poder enxergar bem e ajudar aquele seu irmão. Não é isso que Jesus está dizendo, não é literalmente físico, mas é a questão da consciência. Jesus está nos ensinando que antes de qualquer momento de chegarmos a ter alguém para corrigir um erro que alguém esteja cometendo, primeiro precisamos corrigir os nossos próprios erros, que na grande maioria das vezes os nossos erros são tanto ou quanto e maior do que o erro de alguém que eu esteja apontando, querendo ensinar ou corrigir. A palavra nos ensina, quem és tu para julgar o teu irmão? Isso aqui não quer dizer com um julgamento, porque nós não somos juízes de ninguém. O único juiz é Deus, que julga todos nós, mas nós não temos essa capacidade de chegar para alguém e julgar a atitude que aquele ou aquela pessoa esteja realizando. O que Jesus está dizendo é que nós, moralmente falando como cristãos, conhecendo a palavra e o ensinamento da igreja, se tem um irmão que esteja num caminho errado, num caminho de morte espiritual, ou seja, num caminho de pecado, fazendo algo que não é correto, nós devemos sim chegar e ganhar esse irmão para Deus. Não é apontar, não é explanar, não é expor o pecado, a atitude daquele irmão, como nós fazemos. A maldita fofoca é nada mais, nada menos do que isso. Nós querer tirar o cisco do olho do irmão, enquanto nós temos uma trave no nosso próprio olho. Queremos expor a situação, que nós não conseguimos ficar quieto diante de uma realidade da vida do outro, e nós acabamos expondo aquela mazela, aquela fraqueza daquela pessoa, seja ela quem for, um conhecido ou não, um próximo ou não, mas nós temos esse defeito, podemos assim dizer, e nós não devemos fazer isso. O que o Senhor nos chama a atenção é a questão da consciência, porque muitas vezes nós nos colocamos como superiores às pessoas. Ah, não, porque eu vou na igreja sempre. Ah, porque eu já li a Bíblia uma vez. Ah, porque eu rezo o rosário todos os dias. Porque tenho uma prática, eu comungo todo dia, eu confesso toda semana. Aí eu me arrogo no direito de me achar superior e melhor do que o outro. O grande problema que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje, questão da consciência, é o quê? É que diante do pecado do outro que é conhecido, o meu é oculto. E aí, como o meu é oculto e o meu ninguém conhece, somente eu e Deus conhecemos os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas fraquezas, eu escondo isso dos outros e quero corrigir o pecado que o outro tem publicamente. É isso que é chamado os publicanos no Evangelho. Quem são os publicanos?
né, público, aquele que tem um pecado conhecido por todos. E nós somos assim. Por isso Jesus chama a palavra de hipócrita. Todo hipócrita é aquela pessoa que não, né, avalia a sua própria consciência, mas diante dos seus erros que são ocultos, que são escondidos, que somente Deus e a pessoa sabe a capacidade de mal, de pecado que ela tem, mas como ninguém conhece, ela consegue apontar o erro, consegue comentar do outro, consegue criticar o outro, quer corrigir o outro. Não, mas você não pode, isso aí é errado, se ficar dessa maneira você vai perder o céu, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não é que eu não possa ajudar o irmão a sair do lugar errado que ele esteja. O Senhor diz, antes de corrigir o outro, de tirar o cisco do outro, tira primeiro a trave do seu olho, para que possa enxergar bem, e aí sim pode ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus não está proibindo, dizendo que a gente não tem o direito de ajudar o irmão a sair do pecado, do caminho errado. Ele não está negando isso. Não é julgar, como eu falei, nós não somos juízes, mas ajudar, nós temos o dever moral de fazer isso. O grande problema é que nós, antes de fazer isso, nós precisamos limpar o nosso coração. Nós vamos ter a nossa consciência tranquila diante do Senhor, mas não é isso que acontece. Por isso que somos hipócritas, na grande maioria das vezes, nas relações uns com os outros, seja na relação familiar, de colega, de amizade, na igreja, no trabalho, no colégio, em qualquer lugar, em toda e qualquer relação que nós temos com as pessoas, e que nós, ao olharmos para o erro do outro, queremos criticar, queremos corrigir, queremos, né, expor aquela situação, enquanto o nosso, que nós sabemos muito bem o grau de pecado que nós temos, né, temos ele escondido, oculto, então a gente vira o foco é o outro e não sou eu. Jesus está dizendo, não é assim. Este é o hipócrita que diz algo que não vive. Jesus chamava de hipócritas porque o hipócrita está ligado a uma, né, a atitude de um ator, de uma cena que ele está atuando. O hipócrita é isso, ele representa para a sociedade algo que de fato ele não é, ele está encenando. Os atores de novela, de filme, eles encenam um personagem, eles não são aquele personagem e não estão vivendo uma verdade, aquilo é uma mentira, é ficção, nós sabemos muito bem disso, é um romance que é escrito e é traduzido, né, na filmagem, nas cenas, e muitas vezes nós estamos vivendo assim na nossa sociedade. Nós não estamos olhando para a nossa consciência, mas diante do que o outro faz, diante do cisco do olho do outro, nós queremos corrigir, queremos ajudar, e muitas vezes não conseguimos olhar para dentro de si. Não conseguimos olhar para nós mesmos, que temos pecado piores do que o cisco do olho do nosso irmão. Por isso Jesus fala, trave. A trave é um pedacinho maior do que um cisco, e nós estamos com essa trave em nosso olhar, né? Daí nós não conseguimos, né, entender que eu tenho que tirar primeiro, para depois, né, ajudar o irmão. O que quer dizer isso? Né? Traduzindo, né, e explicando, né, bem na prática, antes de dizer que o outro seja errado, corrija-se a si mesmo. Eu não tenho o direito, né, de falar que alguém esteja errado, enquanto eu não de mudar a minha atitude. Ah, mas você precisa tratar bem a sua esposa, mas você, né, desculpa a expressão, um cavalo dentro de casa. Ah, você precisa respeitar seu pai e sua mãe, mas você é o maior pirracento que desrespeita todo mundo. Ah, você precisa parar de fumar, mas eu fumo desde os meus 13 anos. Você sabe que não pode beber, que você não tem idade para isso, mas toda semana eu estou bebendo, perdendo nas estribeiras, fazendo, né, arruaça e bagunça na minha casa, né, faço que todo mundo fica triste comigo porque quando eu me embriago. Eu quero corrigir o outro, mas eu mesmo não me corrijo. É isso que Jesus está dizendo. Antes de querer falar que não pode fazer alguma coisa, que seja errado, que não é o caminho e nem a conduta correta, faça você primeiro, corrija você primeiro. Isso quer dizer tirar a trave do seu olhar. O que nos impede de tirar essa trave é a autossuficiência, é a prepotência, é o nosso orgulho. São atitudes que nós temos, né, tirando aí o narcisismo, a vaidade, tudo isso tem dentro de nós que nos impedem de olhar e ver a trave no nosso olho e querer corrigir o outro, se achar autossuficiente, melhor do que o demais. Nós não podemos, ninguém é maior, ninguém é melhor do que ninguém. Diante do olhar de Deus que é Pai, todos nós temos a mesma dignidade, cada um na sua função, cada um na sua entrega, seja nós consagrados, sacerdotes, freiras, né, seja os leigos, mas nenhum é maior do que o outro diante do olhar de Pai, né, que é Deus. Nós todos somos, como pessoa humana, temos a mesma dignidade, por isso nós não podemos jamais ser juízes uns dos outros, porque nós somos pecadores tanto quanto ou pior daquele que queremos sem direito juízo.
julgar. E nós não podemos fazer isso. E muitas vezes nós somos o pivô dos problemas das nossas relações, seja em casa, no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Mas quando eu não consigo enxergar isso, é quando me falta a virtude da humildade. Quando eu sou prepotente, vaidoso, narcisista, orgulhoso, autossuficiente, e nós somos assim. O grande problema dessa realidade que eu acabei de elencar aqui agora, é que isso nos cega, não nos permite ver com clareza quem de fato nós somos, e não conseguimos avaliar com toda clareza as nossas atitudes. É o momento de parar e pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe ser assim. Senhor, me ajude a ser virtuoso, virtudes que tinha de sobra na Virgem Maria, na virtude da humildade. Eu preciso ter essa virtude para poder ver quem de fato eu sou e melhorar a minha conduta, melhorar a minha postura e ser um bom cristão. Porque nós temos muito entre nós pessoas que se acham melhores do que as outras, e nós não somos. Seja por quesitos financeiro, econômico, seja por família, de nome, seja bairrista, qual bairro que eu moro, tudo isso nos ajuda a achar que somos melhores, e achar que existe alguém pior do que nós, e não existe, não é assim. Tenhamos consciência de quem primeiro nós somos, não sejamos hipócritas, como Jesus hoje fala no Evangelho. Nós não podemos ser cristãos hipócritas, que encenam para o outro aquilo que nós queremos que o outro veja, mas no nosso coração nós sabemos quem de fato nós somos. Nós temos que ter muita certeza para agir com alguém em alguma situação. Antes eu preciso olhar para o meu coração. Eu falava ontem, dava até esse exemplo, eu conversei com o senhor Mateus, e ele falou que de fato aconteceu essa história, não como eu conto, não como eu aprendi, mas nós sabemos que na Índia, a grande maioria das pessoas não são católicas, não são cristãs, são 3% na Índia de habitantes que são cristãos, de 1 bilhão de habitantes, só 3% que são cristãos, e o resto é tudo hindu e muçulmano. Então nós conhecemos um famoso chamado Mahatma Gandhi, e era conhecido, era respeitado por todos lá da Índia. Uma vez uma mãe descobriu que o filho estava com diabetes e não podia mais comer doce, não podia comer açúcar, nós sabemos que não pode. E aí a mãe cansou de falar com o filho: não pode, para de comer, que isso faz mal para a sua saúde, você está diabético e tal. E o filho nunca obedeceu, nunca escutou a mãe. Então a mãe falou assim: eu vou levar até Gandhi e ele vai dar uma chamada de atenção no meu filho, e eles vai respeitar, eu tenho certeza disso. É como que a gente sabe que a mãe pega da autoridade de Gandhi para corrigir o erro do filho. Assim ela faz, leva o filho até Mahatma Gandhi e lá e conta a história: Mahatma, aqui ó, meu filho é diabético, não pode comer açúcar, mas eu canso de falar com ele, eu peço, ele não me obedece, ele come escondido, ele não para de comer açúcar, isso faz mal para a saúde dele. Aí Mahatma Gandhi faz o que com a mãe? Volto daqui 1 mês. Não vai falar nada para o meu filho? Não, volto daqui 1 mês. Ele não fala nada com a criança. E aí depois 30 dias a criança chega com a mãe novamente, ele aponta para a criança e diz: para de comer doce, e manda a mãe embora. Aí a mãe fica atordoada: mas isso aí eu já falava com ele, eu ainda falo, e por que você não falou isso há 1 mês atrás? Achei que você ia dar uma lição de moral, que você ia corrigir, que você ia falar, não sei o que você ia mandar ele fazer para parar de comer doce. Mas vai falar com ele: para de comer doce, isso eu já falo direto, e ele não obedece. Aí o Mahatma Gandhi vai falar para ela: porque há 1 mês atrás quem comia doce era eu. Entende o que é tirar a trave do olho para depois ajudar a tirar o cisco do irmão? Eu preciso mudar primeiro, para depois poder corrigir e ajudar o outro. Eu não posso ser hipócrita, falso, fariseu, na linguagem bíblica, de querer corrigir o outro enquanto eu estou na lama, quando eu estou no errado. É isso que o Senhor está falando hoje para nós. Isso é ter consciência diante do Senhor, é olhar para dentro de si primeiro, para depois olhar para fora. E aí no final o Evangelho vai dizer da árvore boa que não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim que não pode dar frutos bons, que a boca fala do que o coração está cheio, e a gente vai tirar coisas boas ou coisas ruins do nosso coração. Então avalie o que nós estamos fazendo, as atitudes que nós estamos tendo, se são atitudes boas ou ruins diante do que o Evangelho hoje nos ensina. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,